Seja muito bem-vindo ao canal Superação, neste momento a qual Deus preparou para nós. Esse é o dia que fez o Senhor, por isso nós nos regozijamos e nos alegramos nele. E que bom já ter você aqui, junto conosco, para participar deste momento tão especial. Estamos aqui no mês de março, mês da mulher, o mês de florescer. Apesar que todos os dias, nós podemos dizer que é o Dia da Mulher, mas este mês em especial é denominado aí 8 de março também o Dia da Mulher. E nesse mês, com essa programação Mulheres que Inspiram, nós estamos aqui para transmitir para você mais uma pessoa que é toda especial. Ela é uma preciosa, muito conhecida aqui na cidade de Londrina, e daqui a pouquinho você já vai estar aí sabendo quem é. Eu sou Marli Santini e estamos aqui nesse podcast Superação para mais esse momento de abençoar a sua vida. E já pedi para você também curtir, compartilhar, para você estar aí cooperando com a obra de Deus, porque você também é um instrumento. E quando você está aí compartilhando, curtindo, se inscrevendo, você também está sendo um missionário da obra de Deus através do podcast aqui, porque aqui sai bênção, sai testemunhos que edificam vidas, que edificam mulheres, ministérios. Então você está aí do outro lado e pode fazer isso também. E, como nós já dissemos, mês de março, com o tema Mulheres que Inspiram. E nós já vamos ver aqui um videozinho de quem vai estar conosco. E, olha, fica aí, vem com a gente, porque tem muita bênção para você nessa tarde. Como dissemos, tem coisa boa chegando, né? Essa preciosa que está aqui conosco nesse momento, nesse podcast, e tem muita coisa para contar para nós aqui. Pastora Damares de Oliveira, seja muito bem-vinda. É uma alegria tê-la aqui conosco nesse momento. Obrigada, pastora Marli, a alegria é toda minha. Eu sinto muito honrada por esse convite estendido a mim. Creia que Deus vai falar poderosamente às mulheres aí que estão precisando de uma palavra. Pastora Damares, ela é uma pessoa muito conceituada aqui na cidade de Londrina e fora de Londrina também, né? Já vi ela pregando aí por vários lugares, Santa Catarina, Rio de Janeiro, e ela é uma mulher muito conceituada, ela é uma mulher que inspira outras mulheres. E sempre nós estamos ali acompanhando as redes sociais dela, e ela tem aquele grupo de mulheres que é mais chegado, as intercessoras, as amigas, mas tem também aquelas que, por não estar tão próximo, mas acompanham aí o trabalho dela, como é o meu caso, acompanham há muitos anos, vendo aí esse trabalho, uma mulher que inspira, é uma serva de Deus, esposa, mãe, pastora, eu digo missionária. Então, tem aí um vasto currículo, se eu posso assim dizer, né? E nós estamos felizes por você estar aqui. Muito obrigada, pastora. Só faltou falar que é a avó. A avó de 2 netinhos maravilhosos, que é o Noah e a Maria Júlia. Glória a Deus, aí já é vovó também, tá sim, vendo? Sim. E, pastora Damares, você, sendo muito conhecida aqui na cidade de Londrina, você já vem com uma trajetória já de muitos anos. Você já nasceu num berço evangélico. Como que foi a sua chegada até Jesus? A minha chegada, pastora, eu sou de berço, né, evangélico, né, meus pais já eram evangélicos, meus avós paternos e maternos também evangélicos. Então, foi muito assim natural, né, orgânico, devagar, mas que o Senhor estabeleceu sobre a minha vida os planos dele.
Então, eu me inspirei muito na minha avó. Todo mundo tem uma inspiração. A minha avó, ela foi uma mulher que pregou até os últimos suspiros da vida dela. Que lindo. Né? Então, eu me inspirei muito nelas. Os meus avós, tanto paternos quanto maternos, eram presbiterianos. Assim que a Assembleia de Deus chegou no Brasil, eles fizeram esse transicionamento para a Assembleia de Deus. E aí, então, eu sou nascido num berço pentecostal assembleiano. Já nasci no fogo, com meus avós, que foram plantadores também de igreja, não como é hoje, porque naquela época era muito difícil. Inclusive, os meus avós, eles abriam estrada com enxada, com foice, sabe aquela coisa bem assim, com dificuldade com mesmo. muitas dificuldades mesmo, né? E o meu avô foi plantador de igreja, não reconhecido, né? Mas começou assim nos lugarejos, né? Nas fazendas. E ele foi plantando igrejas. Quando ele foi para a Assembleia de Deus, ele foi plantando igreja, principalmente nas regiões ali de Tamarana, Paiquerê, Irerê, Eldorado. Então, começava assim numa casa, que hoje a gente chama de célula, né? Mas eles não tinham esse conhecimento. Começava com culto doméstico, e ali ia crescendo, e ele foi sendo um plantador de igreja, e minha avó juntamente com ele. Logo, ele foi acometido de um câncer, veio a falecer, mas a minha avó continuou o trabalho do meu avô sendo uma mulher, e ela foi uma mulher que muito me inspirou. Então, eu tenho em quem me inspirar dentro da família. Glória a Deus, olha só. Então, sementes plantadas já lá atrás, né? Já lá atrás. E hoje você já pode aí até ver frutos desse trabalho, pessoas que foram alcançadas, e hoje famílias que estão aí daquele tempo, não é? Muitas famílias, muitas famílias. Então, assim, eu tive a minha avó em quem eu me inspirei, eu já falei, que quando meu avô faleceu, eu tinha 2 anos de idade, mas eu conheço toda a história do meu avô, né, sempre muito bem contada na nossa família. Meu avô também é um exemplo para nós. Os meus pais já eram membros de igreja, mas não de púlpito, não foram pastores, nem de contar testemunho à frente, terem oportunidade. Mas a minha avó já era de frente, e o meu avô também. Mas ela, assim, que eu me inspirei mesmo, foi nela. Então, tudo assim que eu aprendi foi com a minha avó. Sabe, de quebrar barreiras, enfrentar desafios, preconceitos, tudo foi com a minha avó. E ela foi um exemplo mesmo de quebrar preconceito. Meu Deus. Principalmente numa época, né, pela qual você está falando que ela viveu, que, para a mulher, ela está ali inserida, era bem assim, um preconceito mesmo. E não era só da parte da igreja, as pessoas em si, não é? Em si. Tanto é que eram os dois, né? Então, quando ele abriu o culto, ela pregava. Então, quando ele pregava, ela dirigia o culto. Uhum. E os filhos foram acompanhando, né? Depois, logo após, né? A 2ª geração, 3ª geração, e a história dela é muito vívida e contada ainda à nossa mesa, no nosso momento familiar. Ela é muito destacada até hoje, que é a avó Darcília. Ela foi inspiração na Assembleia de Deus Londrina. Muitos frequentavam a casa dela, porque a casa dela era cultos diários, orações, vigílias. Isso era diariamente. Tanto é, pastora, eu posso contar algo aqui que é até um pouco cômico, mas porque a gente está falando de ministério, né? Sim. Eu era menina ainda, eu deveria ter uns 14 anos. Eu estava na casa dela, 13 para 14 anos, e ela falava assim, os queima-panela vai passar hoje. Os queima-panela, para ela, eram os mormons. Só que hoje eu vou dar uma lição neles. Ai. Olha só, ela era muito desafiadora, sabe? Minha avó foi gigante. E aí ela falou assim, eles vão passar hoje. Aí você vai ver o que eu vou fazer. Eu falei, tá bom, vó, o que você vai fazer? Aí passaram, né, 2 homens, né, que eram missionários da Igreja dos Mormons, e ela falou, entram para dentro que a gente quer ouvir a palavra. Mas, na verdade, ela queria pregar para eles, pastora. Ela colocou eles para dentro, eu lembro até hoje. Ela fechou a porta, olha, sentou eles na cadeira e falou assim, agora, hoje vocês vão ouvir o verdadeiro evangelho. Não deixou eles até que ouviram tudo. Aí vocês expulsam demônio, vocês
ora com oração com imposição de mãos, para cura de enfermo, e foi falando e pregando, sabe? Ali era Bíblia mesmo. Minha avó, assim, para a Bíblia, ela nem precisava pegar, porque ela tinha já decorado, que a minha avó todo ano fazia, né, aquele plano de leitura bíblica o ano todo. Então, ela tinha a Bíblia na cabeça mesmo. E ele dá-lhe versículo, dá-lhe versículo. Olha aí, é estrategista, né? Muito. A gente vê assim que o Espírito Santo dava uma estratégia para ela e ela não ficava só com ela. Ela ia e realizava. Uma mulher de atitude, né? Muita atitude, pastora. O púlpito dela era onde ela estava. Ponto de ônibus. Velório, ela ouvia programa de rádio para saber onde tinha um velório, porque ela ia pregar. Que coisa linda, Né? hein? Então, vendedor de panela, não saía sem ouvir a palavra. Vendedores de tapete, sabe? Essas pessoas que passam vendendo na porta, todos tinham que ouvir a palavra. Ela estava no ponto, qualquer lugar, todo lugar era o púlpito dela. Ela não precisava de um púlpito de igreja para pregar. Qualquer lugar era o campo missionário. Onde tinha uma alma, era um campo missionário. E bem que você está falando mesmo, né? Você se inspirou e olha aí, a mulher que se tornou, né? Então, para nós aqui, é um exemplo também de fé, de obediência, de atitude. Então, está tudo inserido ali na vida de uma só mulher que deixou aí marcas, que deixou histórias, que deixou vidas aí que foram ganhas, né? Sim. Para o reino. Então, nós vemos assim uma inspiração. E você falou algo muito importante aí com relação também ao esposo, que ele dava um devido valor ao ministério que ela tinha também, né? E isso faz toda a diferença. E numa né? época muito difícil, né? Muito difícil, pastor. Aquela época era muito difícil para uma mulher, né? Principalmente ministerialmente. E essa questão do apoio do esposo que ele dava a ela, isso também incentivava ela a fazer ainda mais aquilo que Deus tinha colocado no coração dela. Sim. Porque os dois eram ferramentas mesmo de cura, de libertação, de salvação. Então, nós estamos vendo mesmo da onde vem essa potência da pastora Damares aí. Olha só. E hoje está aí. Você também já pastoreou a igreja. Sim, sim. Como que foi essa experiência? Igual eu falei, foi tudo muito assim natural, todas as coisas. Então, já desde muito pequena, eu já tinha uma aspiração por ler Bíblia. Nunca tive uma aspiração por pastorear, nada disso. Mas sempre assim, de ler, buscar. E chegou um tempo que nessa igreja que eu estou hoje, onde eu já congreguei há muitos anos atrás, né? Há 17 anos eu fiquei dentro do Quadra Sul, que era a igreja do Cafezal, e ali eu comecei lavando banheiro de igreja, né? Lavando os banheiros, cuidando da limpeza da igreja, depois grávida, tudo. Comecei a dar uma palavrinha nas orações de manhã, que a gente fazia oração todos os dias, pela manhã, das 8 às 9. Começou por ali. Dali já foi para dar uma palavra nas consagrações. Depois o pastor viu em mim um potencial e falou: Damares, você prega na quinta? Ali eu tremi na base, né? Pastor Nivaldo Policeno, sou muito grato a ele. Até se ele ver esse podcast, eu quero que ele seja honrado, porque foi ele a primeira pessoa que me enxergou, que eu poderia ter um potencial para ministrar. E ele falou: você vai pregar num culto de quinta-feira. Aí eu tremi na base, preguei, comecei a pregar nos cultos da quinta, depois tarde da benção, assim foi. Depois nos cultos de domingo, a partir daí comecei a pregar nas igrejas, porque daí as pessoas iam visitar a igreja, via ministrando, aí começaram a me chamar nas congregações, várias igrejas, tanto da Assembleia quanto fora. E depois, por um tempo que eu congreguei 17 anos na Assembleia, aí eu fui para a Central, né, aqui na São Vicente, e ali tinha um pastor chamado Antônio Siqueira, e ele viu um potencial também em mim, e começou a me chamar para pregar nas quinta-feiras, que ele dirigiu o culto de quinta-feira. Hoje ele não está mais em Londrina, ele está lá na região de Santa Catarina, Joinville, mas ele começou a me chamar para pregar nas quinta-feiras, eu comecei a pregar ali na Central, às vezes, raramente, e aí eu recebi um convite do pastor Moisés Ramos, né, que foi o meu pastor por muito tempo, o pastor presidente da Assembleia de Deus aqui em Londrina, você deve ter conhecido ele. Sim. E ele falou: Damares, vamos fazer uma experiência, né? E ali ele alugou um salão na Robert Koch, e fomos eu e o meu esposo. E a gente não tinha
membros nenhum, né? Aí as minhas filhas, uma tinha 11, outra tinha 15 anos, que foi com a gente, e meu pai e minha mãe, que foram para ser os nossos primeiros membros da igreja, que a gente não tinha membro nenhum. Então, foi um grande desafio, porque as pessoas, quando viram uma mulher à frente do trabalho, ainda que não consagrada pastora, mas missionária urbana, está à frente e executando todo o trabalho de um pastor, alguns ainda falavam assim, maná, porque maná quer dizer, o que é isso? Ainda quando se trata de uma assembleia, né? Na Assembleia de Deus. Mas foi com muita dificuldade no início, mas depois deu tudo certo, a igreja cresceu, aí fomos para um salão maior ali na mesma região, né? Que está até hoje a igreja estabelecida ali, que é chamada Assembleia de Deus do Jardim Veneza. Eu me lembro, eu estive lá, né? Um determinado tempo eu estive lá, até ministrei lá uma... Ministrou no nosso chá para mulheres, teve a sua participação. Exatamente. Várias participações com a gente. E quando eu fui, você já estava assim com a igreja já bem estruturada, Sim. né? Já estava com a igreja bem estruturada, e eu me lembro assim, porque quando você começou esse trabalho, ainda era um tabu, né? E havia muito preconceito. Muito. Até hoje há preconceito, né? Infelizmente, temos várias pessoas que têm muito preconceito com relação à mulher à frente de um trabalho, né? E você rompeu aí. Qual foi seu maior desafio nessa questão desse chamado? Da questão do chamado, pastora, para mim, é assim, o pastor Moisés me depositar uma confiança e o medo era de frustrá-lo, porque há uma quebra de um tabu. Ou seja, ele colocou a mão no fogo, né? Ele deu a cara a tapa, como vamos falar bem no popular. O meu maior desafio era frustrá-lo, entendeu? Então, eu sempre procurei dar o meu melhor para que crescesse, desenvolvesse, e nada assim não é mero nosso, né? Não é mérito nosso, melhor dizendo. Tudo o Senhor honrou, não porque eu era boa o suficiente, mas porque a bondade dele, né, que é maior do que tudo, e tudo é para ele, para a glória, tudo é para ele, deu tudo certo. E as misericórdias do Senhor, né? É a as causa misericórdias. De nós não sermos consumidos. A bondade dele. E eu creio que esse desafio que você enfrentou aí, né, é como nós estávamos conversando ontem a respeito de Débora, né? O desafio que ela enfrentou ali também, num tempo difícil, num tempo de crise, num tempo onde o povo de Israel havia se afastado, né? E Deus levanta essa mulher também. E ela foi sozinha, eu estava meditando que ela foi sozinha, com 10 mil homens. Sim. Né? Você pode falar um pouquinho sobre isso também? Olha, o que eu vejo em Débora, assim, para mim, é Deus falando, eu uso quem eu quero, da forma que eu quero, do jeito que eu quero, na geografia que eu quero. Eu sou muito a favor que seja homens à frente de um trabalho, muito a favor mesmo. E eu sei que há um tempo também que Deus usa mulheres, e da forma que Ele quer. Ele usa mulher, Ele usa homem, Ele usa criança. E ela foi, assim, uma mulher que Deus escolheu para aquele tempo. Por isso que Paulo diz assim, e conhecendo o tempo, a gente tem que conhecer o nosso tempo. Igual, teve um tempo que eu pastoreei. Hoje eu não estou pastoreando, porque tudo é um tempo de Deus. Para aquele tempo, Deus usou a arma secreta, que era Débora. A mulher vai ser sempre uma arma secreta de Deus para executar o seu trabalho na terra, mas não desmerecendo também o trabalho do homem. Né? Então, ela venceu todas as barreiras, ela era uma mulher alinhada com o céu, de forma assim que Deus falava com ela e ela reproduzia na terra. Não é isso? Sim. Ela recebeu ali a palavra, o destino, a geografia. Deus falou tudo com ela. E ela simplesmente transmitiu para Baraque. Tanto é que Baraque falou, eu vou, mas só se você for. Porque ele cria no chamado dela também, né? Essa intimidade que ela tinha com Deus. No ministério dela, então, ele apostava nela, justamente por ver essa diferença, né? Sim, uma mulher, assim, para mim, que é incrível, porque ela tinha a tripla responsabilidade, né?
Tripla jornada de trabalho. Ela trabalhava em casa, porque ela era esposa de Lapidote, ela lavava, passava, cozinhava. Ela era uma dona de casa, e ela era profetisa, ela tinha um ministério, e ela era a mulher do martelo, ela era juíza. Então, uma tripla jornada de trabalho, que é o desafio nosso de cada dia também. Trabalhar em casa, equilibrar essas 3 coisas, né? Ela profetiza, né? Quando ela já falou ali para ele, olha, a honra não vai ser tua, mas vai vir de uma mulher. Nem mulher. ela sabia que Jael ia ser levantada ali, né? Uma mulher da tenda. É isso que eu falo. Deus usa como Ele quer, da forma que Ele quer. Débora estava à frente de uma batalha, junto com Baraque, mas tinha uma anônima que estava na tenda, cuidando dos seus afazeres, só que era uma mulher preparada. A hora que chegou o inimigo, ela tinha as armas certas para ali destruir o inimigo. E o interessante é que eu estava vendo ali o ponto. Uma liderou e a outra teve uma atitude de executar, né? Sim, Na sim. liderança, Débora estava ali e com aquele exército, e ela dando as coordenadas, mas, na verdade, a outra que foi e executou. Então, eu posso fazer, você pode estar me auxiliando, a outra pode estar me auxiliando, e juntas, como o corpo de Cristo, fazer o reino de Deus ser estabelecido, né? Com certeza. Então, não se concentra só em uma pessoa, mas em uma equipe que está ali ajudando, não é isso? Principalmente, pastora, a gente precisa de Arão e Hur na guerra. Porque quem está à frente está na oração e na intercessão, como Moisés. E teve que Arão e Hur sustentar os braços de Moisés, para que Josué e os guerreiros estivessem à frente para defender o seu povo dos amalequitas. Porque os amalequitas é um grande desafio nosso. Hoje eles já não existem mais como povo, né? Mas é um sistema que querem destruir famílias. E os amalequitas, eles vão por trás, como Deus falou, olha, chama Moisés e fala ao pé do ouvido dele para nunca esquecer dos amalequitas do que eles fizeram com vocês. Porque os amalequitas vai estar presente. Deus riscou os amalequitas, né, do céu, como diz a palavra do Senhor. Mas o amalequita hoje, ele está como no sistema, nas escolas, nas faculdades, até mesmo dentro de igreja. Porque eles vêm por trás e vai ali querer destruir os mais frágeis. Foi como fizeram com Davi, quando Davi estava em Ziclag, que estava numa peleja que não era dele, uma guerra que não era dele, enquanto ele deixou, né, as suas esposas, seus filhos, ele levou 600 homens, os amalequitas veio por trás e levou as mulheres, filhos, famílias e os bens. Então, por isso que a gente tem que ter esse senso de equipe, para trabalhar em equipe, sabendo qual lugar que Deus me colocou e qual a estação que eu estou, porque é muito importante isso, porque as pessoas falam assim hoje, mas, Damares, você não quer pastorear mais, o que aconteceu, né? Não é o fato, eu tenho que entender os sinais de que Deus está me dando, eu tenho que entender o movimento da nuvem, eu tenho que estar ligada ao movimento da nuvem, aonde que ela está me indicando para ir. Tanto é que, quando eu parei de pastorear, por vontade própria, por escolha, pedi para o Senhor, né, esse tempo, e Deus me deu. Então, eu posso falar assim, que Deus sempre me atende, pastora. Às vezes, não é daquele jeito que eu peço, porque Ele é soberano, Ele sabe o que é bom para mim, que eu sou muito limitada. Mas eu pedi para Deus, eu preciso de um descanso, eu preciso de um tempo sabático. E Deus me deu. E, nesse tempo, eu fiquei 1 ano, né, no Rio de Janeiro, morando em frente à praia, tudo tranquilo, congreguei, para mim, numa das melhores igrejas, que é a DEVEC, lá, que eu amo, né? E, para mim, assim, foi um tempo que Deus me deu. E agora, retorno para Londrina, fazendo aquilo que o Senhor me ordenou, né? Voltar às minhas raízes e estar na igreja onde eu já tenho uma história, um tempo, que eu já congreguei por 17 anos, há tempo atrás, meus filhos cresceram ali, uma das filhas nasceu ali, e hoje estou aí, pregando e entendendo que há um tempo determinado para todas as coisas. E entender esse tempo de Deus para nós é muito importante, porque que se eu não estiver na direção de Deus, né, eu vou acabar aqui destruindo todo o projeto ou atrasando o projeto dele para a minha vida. Então, há um tempo de querite que Deus me deu, de descanso, ficar escondidinha,
no Rio de Janeiro, né, ali, mas agora é um tempo de sair do Querite. É um tempo de se esconder, e é um tempo que Deus fala, vai lá para o Querite, se esconde. Agora é um tempo, vai e se mostra para Acabe. Há tempo determinado para todas as coisas. Come e bebe, porque é muito comprido será o caminho. Né? Tá só começando. Foi só um momento de experiência, né? Aquilo que Deus ele vai mostrando, e interessante que, né, essa intimidade com Deus, de saber o momento de parar, de saber o momento de começar novamente, porque tem muitas pessoas que elas não têm esse discernimento. Sim. Às vezes Deus faz alguma coisinha ali, deixa a pessoa escondidinha, e a pessoa não entende esse momento. E aí acaba se frustrando, acaba se decepciona com placa de igreja, com o homem, se decepciona com ela mesma, né? Sim. Por quê? Porque ela não está tendo esse discernimento de que Deus está ali escondendo ela por um tempo. Eu também passei por isso e posso dizer, né, que quando a gente está meio que escondidinho ali, as pessoas de vez em quando até mandam uma mensagem, o que não sei se com você foi assim, né? Comigo foi assim. Todos, o que está acontecendo? E por outro lado tem aqueles olhares maldosos, né? E vai dizer, olha, pastora Marli sumiu, acabou o ministério da pastora Marli, acabou o ministério da pastora Damares. E mal sabiam eles que Deus estava nos escondendo para um novo dele na nossa vida. E isso aqui já sugere, da pastora Damares estar aqui, de nós estarmos aqui para contar a história que há um novo de Deus. Sim. De repente aconteceu algo aí na sua vida que você está escondidinho, aí é Deus preparando para você ter um descanso, para você aí ter um cuidado com você mesma, né? Eu senti isso na minha vida, e a Damares também está falando aqui desse momento. Então, não é para nos derrubar, não. Não é, não. Para nós pararmos, não. É só um momento, é só uma fase, tá? Sim. Então, curte esse descanso, né, pastora Damares? Curte, porque depois volta com tudo, né, pastora? Curte esse descanso. E hoje a gente vê aqui, ela não está pastoreando, mas a agenda dela está lotada, tá bom? Está ministrando aí em várias igrejas, está ministrando aqui em Londrina, fora de Londrina. Sim. E também nós vamos deixar o contato dela aqui na descrição do vídeo, caso você queira convidá-la para ir aí na sua igreja. Ela está com a agenda aberta, isso? Estamos com a agenda aberta, sim. Só tem um detalhe. Antes de eu estar aceitando a agenda, eu peço um tempo de oração, né? Porque assim, não é todo lugar que Deus queira que a gente esteja. Sim. Talvez eu não vou ser bênção para aquele lugar, porque talvez o meu estilo de mensagem não vai adequar com o estilo que a igreja leva. Sim. Então, eu prefiro assim, Senhor, é para estar ou não é? Então, uma confirmação. Né, uma confirmação, porque às vezes eu vou estragar a festa. O meu estilo de mensagem é um pouco diferenciado, não é uma mensagem assim mais avivalista, mas é mais voltada com palavra e estudo, e às vezes as pessoas querem mais um avivamento, né? Então, para mim, é complicado, pastora. Então, eu peço às pessoas, se é assim, uma palavra que é Bíblia pura, porque eu não sou chegada em emocionalismo. E hoje a gente está tendo uma grande dificuldade com isso. Eu não sei se a pastora tem notado, né, mas hoje as igrejas querem muita emoção, né? E não é muito o meu estilo. Aí eu posso até estragar a festa, então... Vai mais uma palavra de sabedoria, tá vendo? Nós precisamos nos preparar até para saber se o lugar que nós estamos indo realmente é uma confirmação de Deus. Sim, pastora, né? Sabe por quê? Porque, assim, celebração, e agora trocar o L pelo R, o que fica? Cerebração, que vem da palavra de cérebro, né? É o nosso culto racional. Então, a gente tem que celebrar, mas mais do que celebrar, cerebrar, né? Sim. Fazer um culto racional a Deus, um culto agradável ao Senhor, que às vezes é agradável a nós, não é agradável a Deus. E hoje muitas pessoas elas querem sentir só, mas não querem ter um compromisso, né? E nós não vivemos só de sentimentos. Não, de emoções. Eles estão, né, ali, mas nós não vivemos só disso. Nós vivemos de algo que é real, que é concreto, né? E a palavra de Deus, ela é a verdade. Ela vai mexendo, ela vai nos curando de dentro para fora, e infelizmente é isso mesmo que acontece.
E até você vai pregar em algumas igrejas até fora da direção, como você falou, né? E você sente realmente aquele peso, você sente que não está sendo receptivo, a palavra não está, né, sendo receptiva, aliás, as pessoas não estão sendo receptivas. Então, há uma grande dificuldade mesmo de estar ministrando, e a pastora Damares já é experiente, porque ela sempre está ministrando em vários lugares e conhece vários lugares também, né, pastora? Sim, vários lugares, a tal ponto, pastora, por isso que eu falo, ore antes de ir aos pregadores, né? Porque eu já fui pregar em igreja, claro que a gente não vai citar nomes aqui, né? Igreja grande e renomada, que antes de ministrar, a pessoa chama numa sala e fala assim, olha, eu só queria pedir, por favor, que você não fale palavras que venha chamar para conserto, tipo assim, sabe? Fala uma coisa mais leve. E aí, se Deus tem dado uma palavra que não é aquilo que a pessoa queira que a gente ministre? Por isso, eu oriento que ore antes, para que você não venha estragar a festa do outro, né? E também não venha sentir depois o peso sobre você. Poxa, eu preparei tanto, eu orei, eu jejuei, e parece que não fluiu. Mas não é, porque nem todos os convites é Deus, nem toda porta é Deus que está abrindo. Precisamos ter esse discernimento. Sim, como Débora, né? Ela teve esse discernimento do que era para fazer no momento certo. E ela tinha a palavra de destino, ela tinha geografia, ela tinha com quem falar, e toda a orientação, toda a estratégia Deus deu. Vocês vão pelo Monte Tabor, vocês vão descer no Quizor. Então, teve todo um direcionamento de Deus, e tudo deu certo. Porque ela tinha esse discernimento de buscar mesmo essa direção, como você está falando. Buscar essa direção do que fazer, de onde ir, de como fazer, né? Porque muitas pessoas estão sofrendo hoje porque elas não estão conseguindo ter essa direção, porque não estão buscando uma direção. E vão no emocionalismo, vão ali em algo que surgiu, uma ideia, mas não vê de onde surgiu, como surgiu e de que forma surgiu. Débora não, né? Ela ouviu a voz de Deus e ela transmitiu aquilo que Deus estava usando ela para fazer. Então, isso é muito grave mesmo, quando as pessoas... Claro que tem muitas que estão tendo ainda experiências. Eu já tive várias experiências de ser dirigida por mim mesma. Sim, eu também. Né? Por isso que não tem esse que não aconteceu isso na vida, né? Principalmente no nosso início, a gente quer pregar, meu Deus, abre a porta aí, né? Só que agora tem um outro detalhe também, que as pessoas fazem do ministério um profissionalismo, né? Que os filhos de Eli, né, eram ministro por profissão. E essa questão de nós fazermos, porque todos nós somos falhos, né, diante de uma situação, mas você vai amadurecendo. E esse amadurecimento, ele só vem com discernimento. Você começa, e reconhecimento, né? Eu reconheci, olha, eu fui falha nessa questão. Eu não busquei a direção de Deus nessa questão, como tem alguns homens de Deus na Bíblia, que a Bíblia diz que eles não buscaram a direção e acabou que não deu certo, não concretizou. Mas são tudo experiências, porque talvez você que está aí nos assistindo nesse momento, puxa, eu errei, eu falhei, né? Mas você não vai viver por aquilo que você errou. Você vai começar a viver com uma estratégia do céu que Deus vai te dar. Assim como eu, a pastora Damares, e várias pessoas, nós já erramos, nós já falhamos. Com certeza. E o erro, ele vem para nos fazer ver, não é por esse caminho. Então, como diz, né, o GPS, está mudando a rota. Mudança de rota, está no caminho errado. Vamos, né, recalcular essa rota. Exatamente. Vamos recalcular essa rota. É por isso que todo erro é pedagógico. A gente erra, mas a gente tem que ter ele como nosso pedagogo. Poxa, exatamente. Eu passei por esse caminho, não deu certo, então eu não vou passar mais por esse caminho. Tem alguma coisa errada, né? E vamos pegar o que é bom, né, daquilo que a gente aprendeu com o erro, e não cair novamente no mesmo erro. Então, o erro faz parte da nossa vida, porque nós somos seres humanos. Porque
não cabe a nós a perfeição ainda. Nós estamos na linha de esteira, né, de confecção divina. Então, nós não somos perfeitos, não somos santos na íntegra, mas a gente tem que procurar melhorar, com os erros, caindo e levantando. É como um bebê que começa a andar, percebeu? O bebê, ele está começando a andar, ele caiu, mas ele não desiste, ele levanta e recomeça. Então, Exatamente. vamos recalcular a rota aí e vamos não parar. Não é porque erramos que vamos continuar no erro. Levantar e andar, levantar a cabeça, chacoalhar a poeira e vamos, né? E hoje eu estava ouvindo um pregador que ele falou, olha, aqueles erros lá de trás, eu já, né, sei, vou buscar melhorar e acertar, mas amanhã vem outros erros porque é justamente aquilo que você falou. Nós estamos aí em transição. A cada dia nós temos algo para aprender, para reconhecer, e isso faz parte da vida e faz parte do cristão também, né? Então, o erro lá de trás, eu já dei uma ajustada. O que eu posso viver hoje ou amanhã, eu vou me ajustando, porque enquanto nós estivermos aqui, nós estamos sujeitos. Claro que não vamos dar essa vazão para isso, mas sabendo que pode ter que tenha novos erros, mas eu não vou permanecer no erro. E isso o pastor estava ministrando, eu estava ouvindo ele falar sobre essa questão, né? Nós estamos passando por essa transformação. E isso que é bom, porque nós sabemos que nós erramos, consertamos, podemos errar, podemos consertar, e a nossa vida ela vai sendo direcionada desta forma, né, pastora Sim, Damares? com certeza. No ministério, a gente é um eterno aprendiz. Nunca somos assim professores plenamente falando. Então, a gente vai aprendendo. Então, o meu ministério sempre foi muito da cura e da libertação. Então, às vezes, por várias vezes, né, está aqui a Vanessa me acompanhando, ela também já contemplou pessoas levantando da cadeira de rodas, né, pela oração, tudo. Só que aí a gente se empolga também e fala, pode trazer todos os enfermos, né, tragam os paralíticos. Claro, Deus vai levantar o paralítico? Sim, Ele tem poder e continua fazendo, mas não significa dizer que Ele vai levantar todos os paralíticos, né? Então, ali na igreja, a gente viu várias pessoas levantar de cadeiras de roda no ministério, cura de câncer. A gente tem o Carlos, né, que, com certeza, ele vai ver ele pode também dar o testemunho dele, se vocês quiserem chamar ele aqui. Quando descobrimos o câncer dele, ele estava com 5 anos, Vanessa, o Carlos? 8 anos. Porque é um câncer raro, e todos que descobriram na mesma época não sobreviveram. Então, ele foi passando, ele passou pela cadeira de roda, ficou sem o cabelo, todo aquele processo, né, do câncer. E, para a glória de Deus, ele foi curado, porque é um câncer no osso. Então, né, ele era uma criancinha. Hoje, ele é um rapaz que estuda, trabalha, Glória a Deus, né? Sobreviveu. Mas não significa dizer que, naquela época, Deus curou todas as pessoas que tiveram um diagnóstico. Então, a gente vai amadurecendo com isso, porque a gente quer, no afã de ver o ministério, assim, sabe, florescendo. Você quer, mas nem todos Deus tem a cura. E até mesmo de ver as pessoas curadas, restauradas, esse é o seu desejo, né? A gente, se fosse pela gente, a gente queria ver todo mundo ali curado, restaurado, salvo, mas a gente sabe que não é assim mesmo, né? E o próprio Deus, ele tem os seus meios, porque se fosse assim, a gente podia ir no hospital, todo mundo seria curado ali, não é? Se o ministério fosse meu, eu vou chegar no hospital, todo mundo vai ser curado, não é? E não é assim, a gente sabe que não é assim, que é um propósito de Deus, é um processo ali, e nós somos trabalhados, as pessoas são trabalhadas, e tudo no tempo do Senhor, né? Tem uns que Deus cura e tem uns que Deus não cura. Exatamente. Paulo orou por cura, mas não foi curado. Timóteo, um grande pastor, ele tinha também um problema de enfermidade, né? Então, para uns Deus tem a cura, para outros não. Até porque Deus conhece lá na frente o que vai acontecer. Talvez a pessoa, se ela ser curada, ela vai acabar saindo do caminho do Senhor. Sim. Então, Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Ele sabe o que faz, né? O meu filho também foi desenganado, né? Mas ele não estava andando realmente. E eu não sei se você conhece esse testemunho. Nós levamos ele na mata, ali na selva. Ele não andava realmente. Quando tirou todo o gesso dele, porque ele ficou todo engessado, ele realmente não andou. Então, foi um tempo assim, muito difícil para nós, porque ia os priminhos dele para brincar, não podia brincar, só ficava deitado, ficava nervoso. Enfim,
Eu tive uma batalha muito grande, mas, para a glória de Deus, quando nós levamos esse meu filho lá na mata, juntamente com poucos irmãos, que não são reconhecidos, não são famosos, mas são pessoas de oração, que oraram. Naquela noite, Deus mandou 3 anjos do céu. Eu tenho que ser sincera, eu não vi. Alguns irmãos viram os 3 anjos. E um daqueles anjos passou a luz sobre o meu filho. E eu achei que ele estava dormindo. Na verdade, ele estava anestesiado. E no outro dia, pastor, aquela criança que não andava, eu estava na cozinha lavando louça, e lá do quartinho eu ouvi a vozinha dele, falando: mãe, eu estou andando. Olha, glória a Deus. É muito emocionante para mim. E já fazia algum tempo, né, que ele não andava. E, para a glória de Deus, meu filho foi curado, está totalmente sarado, nunca Glória teve a mais Deus. problemas, porque a última palavra ela vem da boca do Senhor. Amém. Então, eu tenho experiência tanto dentro da minha casa. Minha filha não ia poder ter mais filho devido a um problema que aconteceu de saúde, ela perdeu uma criança. E, para a glória de Deus, hoje a gente tem a Maria Júlia, que é uma criança assim, que é uma criança prodígio para mim. Ela tem uma sabedoria além. É uma menininha que ela tem 9 anos, pastora, mas não precisa ninguém falar para ela, ela sabe a hora que ela tem que orar, ela exerce ministério na igreja, ela exerce ministério profético na igreja, porque a última palavra vem da boca de Deus. Amém. Glória a Deus. E esse trabalho de cura e libertação no ministério é tão importante, porque a gente quase não vê mais, né? Perdão de eu estar chorando, mas é coisas que me emocionam muito, porque eu vi dentro da minha casa e dentro da igreja. E, assim, reavivar esse ministério nas pessoas, de trabalhar com cura, libertação, porque Deus ainda faz milagres. Ele faz milagres, mas é um trabalho que poucos querem fazer porque exige demais. Exige demais. Exige demais de quem tem esse ministério, quem tem essa chamada para desenvolver. A gente sabe que é batalha espiritual, né? É batalha na família, é momento de consagração, é uma busca mesmo intensa para desenvolver esse ministério, não é? É. Eu busquei muito por esse ministério, pastora, porque, como eu já falei, a minha avó foi a minha grande influenciadora. Ela não foi uma pessoa famosa, ela não foi reconhecida, mas ela tinha um caráter ilibado, uma mulher de Deus, que talvez poderia ter escrito um livro sobre a história da minha avó. Então, a minha avó trabalhava com cura e libertação, era um grande desafio para ela. Nas fazendas onde ela ia, eles contam para nós, né, eu não existia ainda, mas os meus pais contam, e ela também contava que era tantos demônios que eles enfrentavam, que tinha demônio que voava, que flutuava na cama, sabe? Então, ela contava. E isso me impressionou de tal forma que eu falei, eu quero isso para mim. Só que eu busquei muito. Foi muito tempo de oração, de jejum. Senhor, eu quero isso para mim. E na minha família eles falam, a avó passou o bastão para você continua o ministério dela. Eu ia falar isso agora, né? A capa veio sobre a pastora Damares. E é isso, o grande desafio nosso é levantar pessoas para continuar, levantar os nossos sucessores para que venham continuar. Todo líder, todo pastor, ele precisa levantar pessoas que vão continuar, porque o nosso ministério não é para sempre. Chega uma hora que você vai ter que repassar o teu bastão. Sim. Né? E para quem você vai passar? Igual, você está legado, hoje né? aqui, mas daqui a um tempo não será mais você que estará aqui. Então, você tem que ter a sua sucessora, porque esse trabalho é muito importante que você está fazendo. É relevante, salva almas, liberta vidas, né? Povoa o céu. Então, esse trabalho não pode parar em você. Então, tem que ter uma continuidade desse ministério. E treinar, no mínimo, 5 pessoas bem treinadas para continuar esse trabalho. Nós temos ministérios, você com cura e libertação espiritual e eu com cura e libertação emocional. Olha aí. Eu trabalho com as mulheres da igreja mesmo e eu tenho visto assim também o agir de Deus nessa área da cura emocional, da cura interior. Mulheres, líderes cristãs, que você não imagina como elas estavam. E assim, Deus fazendo, Deus trabalhando. Você também tem acompanhado um pouquinho ali. Sim. Então, são trabalhos de libertação, né? Você de uma forma, eu de outra. E assim nós vamos fazendo com que pessoas elas venham mesmo nessa questão da libertação, serem libertas de dentro para fora. Porque tem a questão demoníaca mesmo. Eu me lembro que
no começo da minha conversão também tinha uma equipe de visitas, e essa equipe de visitas, minha sogra fazia parte, e elas iam nos lares e elas comentavam mesmo sobre isso. Minha sogra comentou uma vez que a pessoa endemoniada, ela escalava a parede. Sim, eu já tive E isso ela experiência. viu, ela teve aquela experiência ali. Eu não vi, mas ela contando, e aquele grupo de visita ali, você também contando agora, né? Sim, Hoje a tem gente quase muitas. não vê mais isso, né? A gente teve uma criança na nossa igreja com 8 anos de idade, né? Ali na Robert Koch, no início da obra, quando a obra começou. Então, levaram essa criança. Essa criança, ele trasladava. Ele estava aqui, mas, de repente, ele já estava correndo na rua, os obreiros corriam atrás. Ele escalava assim mesmo, a gente tinha que pegar, e ele falava com aquela voz horrorosa de pessoa velha, sabe? Não, você via que não era mais a criança que estava falando, foi uma criança que marcou muito para mim. E também, pastora, a gente, na nossa igreja, né, a gente orava também muito por libertação nas crianças. Sim. E muitas crianças, não é, Vanessa, manifestavam, vomitavam obras de macumbaria. Criança de 5, 6, 7, 10 anos, vomitavam obras de macumbaria, caíam, rolavam. Então, a libertação em si não é só para adulto, mas também infantil. No ministério infantil também precisa, porque nossas crianças estão sendo o maior alvo do adversário. Sim. Satanás ele está investindo nas crianças, porque é o que ele vai mais usar também, né? Sim, e a questão também de crianças, já temos ouvido casos de crianças em suicídio, né? Adolescentes. Adolescente. Atrás da minha casa, na rua de trás da minha casa, esses dias uma criança de 11 anos se suicidou. Então nós vemos que a coisa está assim tomando uma dimensão muito grave e precisa mesmo de trabalhos como esse. É desafiador, porque Sim. A pastora Damares sabe como que é desafiador, porque é uma batalha espiritual muito grande, né? E ela sabe, se ela for contar aqui um pouquinho... É muita coisa, tem que ter um dia inteiro, pastora, porque são muitas experiências. Então, e de milagres também, de pessoas curadas. Né? Eu lembro que um dia chegou uma mulher lá na nossa igreja, cheia de bicho, acho que a Vanessa deve recordar, cheia de bicho nas costas, assim, quando a gente começou a orar, os bichos assim, sabe? Naquela noite ela foi curada, a gente teve uma oração, uma batalha com ela foi curada. E várias outras. A última batalha que eu tive foi quando eu voltei agora para Londrina, um centro, né, de macumbaria que abriu na esquina da minha casa. Eu tive várias batalhas assim que eu cheguei, mas o Senhor deu uma grande vitória. Glória ali, a Deus. Glória a Deus. Não permaneceram, porque onde tem um servo de Deus e uma serva de Deus, o reino ali é do Senhor. E glória a Deus que você sempre foi muito bem assessorada, né? Você tinha mulheres ali, está aqui muito, a Vanessa, a dirigente a do Vanessa Círculo de Oração. A Vanessa é a escudeira fiel. Intercessora, ela é dirigente do Círculo de Oração, né? Da tua época ali. Sim, muito tempo. E você era muito bem assessorada, e isso também faz toda a diferença, né? Porque quando você tem aquele grupo que está ali com você, para tudo que acontecer, está na intercessão, está no jejum, está na oração, e a gente sempre vendo ali as postagens, a Vanessa sempre junto, outras mulheres sempre junto, dando esse suporte, dando essa assessoria, e aí você se sente mais fortalecida, né? Sim, até ela foi fazer academia, porque manifestavam uns demônios lá. Eu falei, Vanessa, vai puxar ferro. A Vanessa era uma das que segurava, era ela e a Ana, né? A missionária Ana também. Então, elas eram assim, do meu lado, onde eu estava aqui expulsando, elas estavam ali, porque pessoas de 2 metros de altura, homens, mulheres, pessoas muito fortes. Eu tenho 1,50 m, né, pastora? Precisa mesmo de ter uma assessoria ali, e né? ali eu fazia a oração, mas elas estavam ali, né, como escudeiras mesmo, porque a gente tem que ter uma equipe preparada também. Não adianta, né, estar ali só por estar. Estar por estar. É o que eu ministro sempre para líderes, né? Não adianta você ter campo, mas se você não tem jogadores. Você tem que estar discipulando. Você tem que ter uma equipe. Tem que estar ali preparando, né? Alinhadas. Essa equipe, exatamente. Alinhado pelo espírito de engano também que entra, tentando enganar a gente também, que tem espírito que é enganadores. Então, a gente tem que estar bem, né, ligada ao céu, para discernir quem que está operando ali.
E você já pensou alguma vez em desistir? Pastora, desistir de Deus nunca. Graças a Deus, eu nunca tive esse pensamento. Né? Mas, assim, nesse tempo que eu fiquei muito cansada, e antes que eu adoecesse, porque, assim, tem líderes que é autocentrado, sabe? Então, assim, eu era muito mãe, abraçava todo mundo, pegava a causa de todo mundo, e tem causa que não é para nós. Sim. Tem guerras que não é para nós. Davi, a casa dele caiu em decadência, e a Amalequita chegou, porque ele foi para uma guerra que Deus não tinha ordenado. Ele foi ajudar os filisteus. É até, né, cômico, porque qual a primeira grande vitória que trouxe notoriedade para Davi? Não foi derrotando um filisteu, um gigante filisteu, incircunciso, mas agora ele está trabalhando do lado, junto, né, com os filisteus. E ele deixou desguarnecida a casa, né, a família, e foi lutar. Então, eu pegava todo mundo no colo. Então, aí que é o grande problema nosso de achar que a gente tem que morrer pela igreja, sendo que Cristo já morreu pela igreja. Sim. O nosso grande desafio de pastores é esse. Né? Então, assim, eu pedi esse tempo para Deus. Chegou um tempo que eu, não de desistir de Deus, mas, assim, de não estar à frente de um rebanho. Mas essa é uma das grandes dificuldades dos líderes, né? Porque eles querem abraçar tudo e esquece deles mesmos. Isso, a gente vai se perdendo da gente. Da família. Aí, né? Você trabalha para Deus e não com Deus. Exatamente. Tem essa diferença. Por isso que nós temos que discernir exatamente o que é que Deus, para que é que Ele nos chamou. Eu também já tive essa experiência, né, de pastorear a igreja, como você até falou, nossa história é um pouco parecida, né? Uhum. E ali querer abraçar tudo, querer fazer tudo, você não consegue mais falar não para as pessoas, e você, querendo ou não, você acaba sendo ali o socorro das pessoas. Elas veem em você, que você é uma mulher que realmente é usada por Deus, e nós não conseguimos fazer essa separação. Esquecemos de nós. Sim, como mulher, esquecemos de nós, né? Esquecemos da família, até mesmo do esposo. Eu já passei por essa experiência, já meu testemunho, acho que tem em algum lugar aí. Sim. E assim que trouxe marcas e feridas graves. E para depois você voltar, reparar, Deus é conosco, Uhum. Mas nós precisamos, em primeiro lugar, né? Deus, família, igreja, há uma hierarquia. Sim. E se nós não estabelecermos essa hierarquia como prioridade, vai acabar virando um ativismo religioso. O ativismo é o que Deus não quer. E não um ministério. É por isso que muitas vezes Deus nos esconde, para nos trazer aquilo que realmente Ele tem para a nossa vida. E é tão lindo que Deus respeita esse tempo nosso. Porque você lembra, quando Elias se cansou, ele foi para o pé de zimbro. Lembra que Deus mandou presença angelical, comida celestial, pão e água, e ele voltou a dormir. E Deus respeitou esse tempo dele. Aí deixou ele dormir, descansar. Está precisando de comida, vai comer. Está precisando de descanso? Descansa. Mas agora, filho, chegou o momento de se levantar. Vai, volta para o teu caminho, né? Volta aí para a tua rota certa para você. Já descansou, já comeu? Exatamente. E agora você vai gerar líderes, né? Vai ungir Eliseu, profeta no seu lugar, Azael, Jeú como rei, né? Porque você precisa deixar sucessores. Interessante que depois desse entendimento, parece que realmente as forças elas são renovadas. O propósito, assim, o novo de Deus, parece que você vê uma amplitude, não sei se aconteceu com você, comigo foi assim, essa amplitude de estar encaixado mesmo dentro daquilo que o Senhor ele tem como propósito, né? Então, o que você teria para dizer para essa mulher que está do outro lado, pastora Damares? Ela já está desanimada, ela já não está conseguindo se levantar, pode olhar ali e dizer para ela, né? Levante-se, mulher. Se é necessário parar, pare por um tempo. Deus conhece as suas estruturas. Deus não dá nada além daquilo que nós podemos suportar. Então, Ele conhece a nossa estrutura. Então, descanse. Tire um tempo sabático, se necessário for. Tire mesmo, descanse e depois volte com tudo. E o que eu falo para todas as mulheres é você manter a sua humildade na presença de Deus. E nunca deixar o orgulho
tomar conta. E até esposas de pastores que estão Sim, sobrecarregadas, né? sobrecarregadas, esposas de pastores que estão sobrecarregadas, você está ali, né, ajudando o teu esposo, mas tem uma hora também que você precisa cuidar de você. Porque a esposa, ela é a grande parcela no ministério do homem, mas ela também se sobrecarrega. Às vezes, ela até faz mais do que o próprio esposo. Às vezes, o ministério do homem só funciona porque tem uma mulher ativa por trás ali, ou do lado, vamos colocar assim, que está todo o tempo ali reforçando o ministério dele. Então, ela também se cansa. Então, é necessário também esse tempo para você e não se perder de si, porque, às vezes, a gente nos perdemos de nós mesmos. Chegou um tempo que Davi ele se perdeu tanto de si, que quando ele foi lá para Ziclag, ele estava viciado em vitória, todo dia ele ganhava, ele viciou em vitória, mas ele se perdeu de si, porque daí ele já não buscava, Deus, o Senhor está nessa guerra, eu posso ir, o Senhor está comigo, eu posso ir contra, não. Nesse tempo de 1 ano e 3 meses, pastora, que Davi ficou em Ziclag, ele não buscou mais resposta de Deus, se Deus estava ou se Deus não estava. Então, nós precisamos ter, esse alinhamento com o Senhor, conhecendo, como eu estou falando desde o início, conhecendo o nosso tempo. Porque Deus quer levantar Déboras com estrutura. Com estrutura. Porque se você tiver essa estrutura e esse discernimento, com certeza o teu ministério vai fluir. E essa questão da sobrecarga, do estresse, aí um abismo chama o outro, né? Sim, atrás disso pode vir uma doenças. depressão, uma exaustão emocional, crises de pânico, um medo, né? Aí que pode se fixar aí, internalizar dentro de você. Então, tem todas essas questões, porque como nós trabalhamos com mulheres e nesta área da questão emocional, então nós estamos vendo muito isso. Mulheres que não estão conseguindo mais levar o ministério devido à sobrecarga. E a sobrecarga, atrás dela, vem várias coisas. Então, essa é a palavra que nós deixamos aqui para essas mulheres nessa tarde, né, pastora Damares? Se for necessário tirar um tempo para descanso, tire, porque se até Deus tirou um tempo para descanso, né? Ele fez o mundo 6 dias, 7 dias, descansou, dizendo, parem, descansem. O moço, quando ele casava com uma moça, Deus dava 1 ano de lua de mel para ele, tá? Conhecimento, descanso, estar junto. Então, Deus, ele não exige de nós que temos uma visão de um Deus que quer que nós trabalhamos. Não, Deus quer que a gente faça dentro da nossa estrutura. Há um versículo que diz assim, que é para nós fazermos segundo as nossas forças. Ou seja, pastora, segundo as nossas forças. Não faça aquém para não ser chamado de relapso e relaxado, e não faça além para não adoecer. Então, eu tenho que conhecer os meus limites. O equilíbrio, né? É o equilíbrio. É o equilíbrio. Nem mais e nem menos. É dentro daquilo que Deus tem para nós e conhecendo a nossa estrutura. E para esse tempo, Deus tem muitas Déboras ainda para levantar. Tem muitas Déboras que são juízas. Com discernimento, com sabedoria, para julgar as causas, aconselhar. Ela estava ali fazendo um trabalho na palmeira ali, né? Ela não tinha um lugar adequado. Uma mega igreja, ela não tinha uma congregação. Mas ela fazia do ambiente, o espaço dela ali, ela fazia um ambiente. Então, assim nós também. Deixamos essa palavra para você aqui. Eu quero dizer, pastora Damares, você é uma mulher que inspira. Ai, muito obrigada, Você tem inspirado muitas mulheres. É por isso que você está aqui hoje, né? E é uma alegria, eu ressalto novamente, é uma alegria ter você aqui muito obrigada com a gente. E eu creio que o seu público aí vai estar aí contemplando isso também como um testemunho vivo, né? De que a pastora Damares está ressurgindo aí, e se prepare, porque tem muita coisa ainda para acontecer. Muitos paralíticos para se levantar, muitas pessoas para serem curadas, porque esse é o chamado dela, foi chamada para esse tempo, para cumprir esse ministério. Então, eu declaro sobre a tua vida em nome de Jesus. E eu recebo em nome de Jesus. Muito Nós estamos aqui encerrando, mas... Encerrando não, vamos deixar uma vírgulazinha aí, né? Para ter uma outra hora, a gente veio só para contar os grandes testemunhos daquilo que Deus fez. Exatamente. No ministério pastoral. Né? Vamos deixar essa vírgulazinha, então, para o próximo aí, porque tem muita coisa aí para ser falada, e eu creio que você também está sendo abençoado aí do outro lado. E nós, como falamos no começo, você tem essa oportunidade de estar compartilhando aí,
né, esse trabalho, esse vídeo, falando também da pastora Damares. Vamos deixar aqui na descrição o contato dela, aí ela vai orar para ver se vai ministrar na tua igreja, esse discernimento que Deus deu para ela. Então, você pode convidá-la, sim. Aí ela vai orar e deixa Deus trabalhar. Que for confirmação do Senhor, sim, Ele vai completar a obra. Com prazer, a gente vai servir ao reino. Amém. Estamos para servir ao reino. Amém. Dentro da vontade do Senhor. Muito obrigada, viu, pastora Damares? Eu que agradeço. Por essa oportunidade, por esse tempo aqui. A Vanessa também, né? Sim, minha escudeira. Como intercessora. E hoje ela está ali como intercessora, mas numa próxima oportunidade vai estar aqui com a gente também. Sim. Quem sabe na próxima ela acompanhou você aí, né? Sim. Em tantos milagres. Tantos. Ela deixa Deus trabalhar. E o Felipe, que está aqui também, né, sim, Felipe? Sempre nos auxiliando. A última palavra que eu deixo é que nós, mulheres, somos armas secretas de Deus. Deus usa os homens, mas sempre a mulher vai ser arma secreta, assim como foi na vida do Senhor Jesus, aquelas mulheres que Deus colocou, né, para sustentar, sim, o ministério do Senhor. Você, mulher, é uma arma secreta de Deus, então deixa Deus te usar. Glória a Deus. Está aí, estamos encerrando praticamente o mês da mulher. E olha que presente que Deus nos deu aqui hoje. Então, eu quero dizer para você, seja uma mulher que inspira. Tem mulheres, tem pessoas olhando para você, e elas querem ver algo de você. Ah, mas não estou conseguindo. Faça como Débora, tenha essa intimidade com Deus, e você vai ver aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Tenha esse discernimento que você vai ver aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Tá bom? E assim nós estamos nos despedindo, então, de todos vocês. A paz do Senhor, pastora Damares, Vanessa, Felipe. E a semana que vem, permitindo Deus, estaremos mais uma vez aqui com o podcast Superação. Deus abençoe e até lá.